Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Messias, analista de investimentos esportivos, e hoje estamos aqui para mais um dia de análise de jogos a contar para o nosso dia a dia. Para produzir palpites lucrativos para você, só que antes você ainda não é inscrito no canal, clica no botão de inscrever e deixe seu like, porque isso nos ajuda bastante a crescer aqui no YouTube. E para você que já é inscrito, nosso muito obrigado. Continuaremos a trabalhar para gerar palpites lucrativos todos os dias, 15 horas, para você lucrar com a gente. Agora, sem mais enrolação, vamos para as análises. 18h30, temos então 5 de março de 2024, 20ª rodada do campeonato sul-africano, onde encontramos então o Amazulu, que vai enfrentar o Moraka, que ocupa a 11ª posição, e o Buraka a 14ª posição, Temos então aqui um Amazulu que nos últimos 5 jogos ganhou 2, empatou uma vez e perdeu 2, marcou 6 golos e sofreu 7. Vai enfrentar um Buraka que nos últimos 5 jogos não ganhou nenhum, empatou 2 e perdeu 3, marcou 0 golos e sofreu 7. E em confrontos diretos tivemos 2 vitórias para o Amazulu, um empate e 2 vitórias para o Moraka. Vemos então aqui em dados complementares, onde encontramos o Amazulu, que teve mais de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4, e o Moraka, que não venceu 9 dos últimos 10 e teve menos de 2 gols e meio em 9 dos últimos 10 jogos. Já em confrontos diretos, o Amazulu marcou primeiro em 3 dos últimos 4 jogos, e para essa partida a gente ficaria então aqui com menos 4.5, e seguimos então para a análise dos palpites do jogo seguinte. 20h45, temos 36ª rodada da segunda divisão da Inglaterra, onde encontramos um Coventry contra Rotherham. Um Coventry que ocupa a 9ª posição e um Rotherham que está na 24ª posição da tabela classificativa da segunda divisão da Inglaterra, onde encontramos então um Coventry que nos últimos 5 jogos ganhou 2, empatou uma vez e perdeu 2, marcou 9 golos e sofreu 7. Vai enfrentar um Rotherham que nos últimos 5 jogos não ganhou nenhum, não empatou e perdeu 5. E marcou 5 golos e sofreu 10. Não sei se disse, o nosso Coventry marcou 9 e sofreu 7. Já em confronto direto, 3 vitórias para o Coventry, um empate e uma vitória para o Rotherham. Então, vemos então em dados complementares, onde encontramos o Coventry que teve mais de 2 gols e meio em 8 dos últimos 9, e o Rotherham que perdeu 9 dos últimos 10. Já em confronto direto, Coventry ganhou, empatou 5 dos últimos 6 e teve menos de 2.5 em 3 dos últimos 4. Então, para essa partida, onde temos um Coventry que, jogando em casa nos últimos 8 jogos, ganhou 5 vezes, empatou 2 e perdeu apenas uma, vai enfrentar um Rotherham que, jogando fora de casa, não venceu nenhuma. Para essa partida não tem muita volta a dar, vamos ficar com Coventry, ganhou, empata, e seguimos então assim para a análise dos palpites do jogo seguinte. 20h45, temos então 14ª rodada da segunda divisão do campeonato escocês, onde encontramos um Dundee que ocupa a 1ª posição, vai enfrentar o Morton, que nos últimos 5 jogos ganhou 2 jogos, empatou 2 e perdeu 1, marcou 4 e sofreu 4 golos. Já o nosso Dundee nos últimos 5 jogos ganhou 2 vezes, empatou 1 e perdeu 2, marcou 7 e sofreu 7. Já nos confrontos diretos tivemos 2 vitórias para o Dundee, 2 empates e 1 vitória para o Morton. Vamos nas idades complementares, onde temos então um Morton que teve menos de 2.5 em 3 dos últimos 4, ganhou e empatou 16 dos últimos 17 jogos. Vai enfrentar um Dundee que teve ambas marcam em 4 dos últimos 5, Dundee não venceu 3 dos últimos 4, e Dundee sofreu gol primeiro em 5 dos últimos 5. Já em confrontos diretos, Morton ganhou e empatou 4 dos últimos 5 e teve ambas marcam em 4 dos últimos 4. Para essa partida a gente vai ficar com mais de 1,75, tendo em vista que estamos no campeonato escocês, 2 equipes que estão a golear, pelo menos o Dundee na 1ª posição está a golear bastante. O Morton, jogando em casa, teve mais de 1 gol e meio em todos os últimos 5 jogos, inclusive o que perdeu. Nos últimos 8 jogos apenas um não teve mais de 1 gol e meio, e o nosso Dundee como visitante teve mais de 1 gol e meio em
6 dos últimos 8 jogos e apenas 2 não teve mais um gol. Então, para esta partida, fechamos em mais de 1,25, só para corrigir a nossa análise, e partimos então para a avaliação dos palpites do jogo seguinte. 21 horas, temos então Ipswich contra Bristol City. Estamos a falar da 36ª rodada da segunda divisão da Inglaterra, onde encontramos um Ipswich que ocupa a segunda posição, vai enfrentar o Bristol City que ocupa a 13ª posição. E vemos então um Ipswich que nos últimos 5 jogos ganhou 5, empatou 0, perdeu 0, marcou 15 golos e sofreu apenas 1. Vai enfrentar o Bristol City que nos últimos 5 jogos ganhou 2, empatou 0 e perdeu 3, marcou 6 e sofreu 6. Em confrontos diretos, uma vitória para o Ipswich, um empate e 3 vitórias para o Bristol City. Vamos a dados complementares, onde encontramos o Ipswich que marcou primeiro em 4 dos últimos 5 jogos, teve ambas marcou em 9 dos últimos 11 e venceu 5 dos últimos 5, teve mais de 2 gols e meio em 7 dos últimos 18 jogos. Já o Bristol perdeu 3 dos últimos 4, sofreu gol primeiro em 6 dos últimos 8 e Bristol ganhou e empatou 8 dos últimos 10, teve menos de 2.5 em 3 dos últimos 4. Para essa partida, vemos então aqui um Ipswich que, jogando em casa nos últimos 7 jogos, ganhou 3, empatou 3 e perdeu apenas 1, que foi na Copa da Inglaterra. E temos então aqui um Bristol City que, como visitante, ganhou apenas uma vez e empatou 4, perdeu 3. Então, para essa partida, a gente vai ficar com Ipswich ganha ou empata. E seguimos então assim para a análise dos palpites do jogo seguinte. 21 horas, temos então aqui a nossa Champions. Bayern de Munique contra Lazio de Itália. A contar para os oitavos de finais, temos então aqui um Bayern de Munique que vai jogar em casa, lá na Alemanha. Um estádio um pouquinho tenebroso, mas a gente está sabendo que o Bayern de Munique já não é a mesma coisa. Só para saber, temos então aqui um Bayern de Munique que nos últimos 5 jogos ganhou apenas uma vez, empatou uma e perdeu 3, marcou 6 golos e sofreu 10, totalmente o contrário. Vai enfrentar uma Lazio que nos últimos 5 jogos, quer dizer, uma Lazio que nos últimos 5 jogos ganhou uma vez, perdeu 0 e sofreu 3, marcou 6 e sofreu 6. Já em confrontos diretos tivemos uma vitória para a Lazio, uma vitória e 2 vitórias para o Bayern de Munique na Liga dos Campeões, 2 a contar para 2021 e uma no mês passado, no 14 do Dia dos Namorados, por sinal. Em dados complementares, temos aqui um Bayern de Munique que teve mais de 2.5 em 6 dos últimos 7 jogos, não venceu 4 dos últimos 5 e teve ambas marcou em 5 dos últimos 7. Já a nossa Lazio perdeu 3 dos últimos 4 e Lazio marcou primeiro em 5 dos últimos 6. Então, para essa partida, vamos prestar atenção aqui. Ficamos então com mais de 1,25 só para fechar o nosso bilhete, mas claro que o nosso palpite final terá um código diferente. Mas aqui esses jogos, há quem ainda me pergunta para que serve esse jogo que a gente analisa ao longo dos vídeos. Bom, esse jogo a gente analisa para ajudar você que gosta de trabalhar com odds altas, para não procurar palpites de submundo. A gente deixa aqui já o prato servido e deixa o palpite final lá totalmente diferente, às vezes iguais, mas que os palpites que a gente deixa aqui ao longo do vídeo vão ajudar você a servir-se de uma maneira mais aconselhável, sem fazer merda ao longo das suas apostas. Então, estes vídeos, essas análises servem para isso, para você servir, fazer uma outra ficha para ajudar você a lucrar mais, ou então pegar um ou outro e acrescentar no palpite final e assim crescer o número da sua odd. Agora, sem mais enrolação, vamos para a análise do palpite do jogo seguinte. Ainda 21 horas temos Real Sociedade contra PSG, ok? Estamos a falar aqui de uma Real Sociedade que nos últimos 5 jogos ganhou uma vez, empatou uma e perdeu 3, marcou 6 e sofreu 10 golos. Já o nosso PSG nos últimos 5 jogos ganhou 3, empatou 2 e perdeu 0, marcou 8 e sofreu apenas 2. Em confrontos diretos, PSG levou a melhor no único confronto direto entre ambas as equipes. Já em dados complementares, temos então um Real Sociedade que teve ambas marcas em 4 dos últimos 4 jogos, teve mais de 2.5 em 3 dos últimos
4 jogos, Real Sociedade não venceu 8 dos últimos 9. Já o nosso PSG ganhou, empatou 25 dos últimos 26 e teve menos de 2.5 gols em 4 dos últimos 4 jogos. Então, para essa partida a gente vai ficar com mais de 25 só para garantir, porque no palpite final a gente vai ficar com uma entrada diferenciada para nos ajudar a vencer no dia 5 de março de 2024 e principalmente vamos trabalhar com essa informação aqui, PSG menos de 2.5 na partida. Então, vemos em tela cheia para saber então quais resultados obtivemos desse nosso trabalho de pesquisa a contar para o dia 5 de março de 2024. Para você que chegou até aqui, por favor, deixe o seu like, porque isso nos ajuda bastante a crescer aqui no YouTube e a saber que você esteve aí do outro lado. E se não for pedir muito, por favor, partilhe nos seus grupos do WhatsApp, partilhe no Facebook com os seus amigos. E para o nosso palpite final, temos então Convert contra Rotterdam. Vamos ficar com Convert ganho, empate às 20h45. E ainda às 20h45 temos Morton contra Dundee. Ficamos com exatamente um gol não, ou seja, se terminar 0-0 a gente ganha, 2-1 a gente ganha, 2-0 a gente ganha, desde que não tenha apenas um gol nessa partida a gente ganha. E 21 horas então começam os jogos pesados, ficamos com 21 horas Ipswich contra Bristol City, ficamos com Ipswich ganha ou empate. 21 horas Bayern de Munique contra Lazio, Bayern de Munique vence de 3-0 não, Bayern de Munique pode até vencer de qual número ele quiser, mas de 3-0 não. E Real Sociedade contra a PSG é exatamente 4 golos no jogo não. E para esse palpite ficamos então com 1,80 de odds. Estamos aí os nossos códigos de reserva. E para você que chegou até aqui, deixa o seu like para nos ajudar a crescer aqui no YouTube, enquanto a gente ajuda o seu dinheiro a crescer. Sem mais enrolação, vemos então em tela cheia. Então isso que a gente preparou para hoje. Fique com Deus e que os lucros venham para nós e para você que nos acompanha aí do outro lado. Mas não se esqueçam, tem vídeo aqui no canal que ensinam você a apostar do jeito profissional. Vídeos como 5 dicas para lucrar mais com as apostas e ainda vamos lhe ensinar a gestão de banca simplificada para garantir que você não vai perder o seu dinheiro nem mesmo quando perdes. Então vá para a nossa playlist e veja os vídeos que a gente deixou para fortalecer você e capacitar você a jogar como um verdadeiro profissional das apostas.